Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da sexta semana do PET de Química. A primeira questão diz, dados os pHs dos materiais seguintes, letra A, quais desses materiais são ácidos? Pessoal, a gente tem que na temperatura de 25 graus Celsius, tá? O pH neutro vai ser o pH igual a 7, tá? Então, pH igual a 7 é neutro. Abaixo de 7 vai ser ácido. Acima de 7 vai ser básico, ok? Então, olha só, vinagre tem um pH 3, então ácido. Suco de laranja, também ácido. Suco de tomate, 5, também ácido. Saliva, 6. 6 também está abaixo de 7, então é ácido. O leite tem um pH 6,8, né? É bem próximo de 7, tá? É quase neutro, tá certo? Então, mas como a gente está aqui, né, comparando, né, com o 7, como está um pouquinho abaixo do 7, vamos considerar que também é ácido, né? Então, o sangue, 7,4. 7,4 está acima de 7. Então, a gente considera como sendo básico, né? Levemente básico. E a clara de ovo, 8, também está acima de 7. Então, é básico, ok? Então, letra A. Quais desses materiais são ácidos? Então, vinagre, suco de laranja, suco de tomate, saliva e leite. E quais são os básicos, que é o que pergunta aqui na letra B? Quais desses materiais são alcalinos básicos? Sangue, clara de ovo. Na letra C, pergunta o seguinte, qual o material mais próximo da neutralidade? Qual desses pHs aqui está mais próximo de 7? É justamente aqui, ó. 6,8 está mais próximo de 7. Então, nesse caso, a gente pode colocar que é o leite, ok? Letra D. Qual dos materiais apresenta a maior concentração hidrogeniônica, né? Concentração de H+. Pessoal, o pH ele vai ser definido como sendo menos log da concentração de H+, tá certo? Aqui tem um menos, tá? Por conta disso, pessoal, quanto menor for o pH, maior vai ser a concentração de H+, tá certo? Quanto maior o pH, menor é a concentração de H+. Então, ó, o vinagre, como tem um pH de 3, ele vai ter aqui a maior concentração de H+, de todos esses materiais aqui, ok? Então, letra D, o material que apresenta a maior concentração de H+, é o vinagre. A questão de número 2 diz, um suco de tomate tem pH igual a 4. Isto significa que, e aí são dadas algumas opções e aparecem aqui, ó, concentração de íons H+, e OH-. Pessoal, como a gente viu, ó, o pH é menos log da concentração de H+. Então, vamos fazer o seguinte, vou passar log de H+, para o lado de cá e pH para o lado de lá. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, log da concentração de H+, é igual a menos pH, tá certo? Então, olha só, quando a gente não escreve nada no log, na verdade, a base desse log é base 10, tá certo? E pela propriedade dos logs, né, a base aqui, ó, 10, sendo elevada, né, ao valor do log, vai ser igual ao logaritmando, que é a concentração de H+. Ou seja, 10 elevado a menos pH vai dar igual a concentração de H+. Ok, pessoal? Então, isso é propriedade dos logs, né? A base aqui, ó, 10 elevado a menos pH igual a concentração de H+. Nesse problema aqui, ó, pessoal, o pH é 4. Então, a concentração de íons H+, vai ser, ó, 10 elevado a menos o pH. Então, elevado a menos 4. Então, a concentração de H+, 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, ó, letra C, a nossa alternativa correta. A questão de número 3 diz o seguinte, complete as informações sobre pH, pOH, concentração de H+, e concentração de OH-. Tá? Então, como a gente viu, pessoal, o pH ele é menos log da concentração de H+. E aqui tem que a concentração de H+ é 0,001 mol por litro.
isso aqui é a mesma coisa que 10, ó. 1, 2, 3. Então, 10 a menos 3 mol por litro. Então, o pH nesse caso aqui vai ficar menos log, né, de 10 a menos 3. Tá certo? Então, pela propriedade do log, esse expoente vem para frente, ó. Então, vai ficar menos 3 log de 10. Menos com menos dá mais. Então, fica 3. E o log de 10 nada mais é do que 1, né? Porque lembrando aqui, a base é 10. É porque a gente não escreve, né? Então, log de 10 na base 10 dá 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, o pH aqui, 3. Tá certo? E olha só, eu também preciso calcular o pOH. Pessoal, o pOH, ele é definido de maneira semelhante. O pH é menos log da concentração de H+. Então, o pOH é menos log da concentração de OH menos, tá? Mas eu não tenho a concentração de OH menos ainda. Então, eu posso calcular. Porque, olha só, a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH menos tem que dar o Kw, tá? Que é a constante de autoprotólise da água. Essa constante ela vale 10 a menos 14. Ok? Se a concentração de H+ é 10 a menos 3, então a concentração de OH- vai ter que ser quanto para dar 10 a menos 14? A gente pode fazer a conta, né? Então, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 3. Então, isso vai dar 10 a menos 11, tá? Então, a concentração de OH-, 10 a menos 11. Então, vou colocar aqui, ó, 10 a menos 11 mol por litro. Então, agora que a gente calculou a concentração de OH-, a gente consegue calcular o pOH. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos log de 10 a menos 11. Então, ó, esse expoente aqui que é menos 11, ele vai passar aqui para frente, né? E vai ficar log de 10. Menos com menos dá mais. Então, fica 11 vezes o log de 10, que é 1. 11 vezes 1, 11. pOH é 11. Ok? Existe uma outra forma de calcular também o pOH, que é o seguinte, ó. pH mais pOH vai dar 14. Como o pH era 3, então a gente consegue calcular o pOH, né? Então, ó, pOH 14 menos 3, que é igual a 11, que foi justamente o que a gente encontrou, tá certo? Mas daí a gente precisaria aplicar na fórmula para encontrar a concentração de íons OH- de qualquer maneira, tá certo? Ou a gente encontra o pH e depois o pOH para depois encontrar a concentração de OH-, ou a gente encontra primeiro a concentração de OH- e depois a gente encontra o pOH. Tanto faz, as duas opções estão corretas. Na letra B aqui eu estou dizendo o seguinte, o pH é 12. Pessoal, ó, pH é menos log da concentração de H+, né? Então, log da concentração de H+ é igual a menos o pH. Então, a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Lembrando que aqui, ó, a base é 10, né? Só que a gente não escreve, tá certo? Então, usando a propriedade dos logs, 10 elevado a menos pH tem que ser igual a logaritmando, que é a concentração de H+ aqui, nesse caso, tá certo? Então, a concentração de H+ aqui, ó, 10 elevado a menos pH. Então, nesse caso, 10 elevado a menos 12, tá certo? Então, a concentração aqui, 10 elevado a menos 12 mol por litro. Agora, eu preciso calcular a concentração do OH-. Então, ó, concentração de H+ vezes a concentração do O
H- tem que ser igual ao Kw, que o Kw é 10 a menos 14, tá? Então, a concentração do OH-, 10 a menos 14, dividido pela concentração do H+, tá certo? Então, aqui eu estou querendo isolar o OH-, eu passei o H+ para o outro lado, dividindo, tá? Então, vai ficar 10 a menos 14, dividido pela concentração do H+, que é 10 a menos 12. Então, aqui eu tenho divisão, né, de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, fica menos 14 menos 12, né? Então, fica 10, né, elevado a menos 14, menos com menos dá mais. Então, mais 12. Ou seja, menos 14 mais 12 dá menos 2. Então, a concentração de OH- é 10 a menos 2 mol por litro. E agora eu preciso calcular o POH. Então, pessoal, ó, pH mais POH dá 14. O pH vale 12. Então, o POH vai valer quanto? Vai valer simplesmente 14 menos 12. Isso é igual a 2. Então, o POH dessa solução é 2. E na letra C, nós temos que o pH é igual a 1. Bom, então a gente viu, ó, pH menos log da concentração de H+. E a concentração de H+ é simplesmente 10 elevado a menos o pH. Então, se eu quero a concentração de H+, vai ficar 10 elevado a menos o pH. O pH aqui é 1. Então, a concentração 10 elevado a menos 1 mol por litro. Ok? Calcular a concentração de OH-. Então, a gente já viu isso, né? Concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que dar o Kw, que vale 10 a menos 14. Então, a concentração do OH- vai valer 10 a menos 14, dividido pela concentração de H+. Então, fica 10 a menos 14, dividido pela essa concentração aqui, que é 10 a menos 1. Então, se eu dividir 10 a menos 14 por 10 a menos 1, isso vai dar 10 a menos 13, tá? Então, a concentração de íons OH- é 10 a menos 13 mol por litro. E agora eu preciso calcular o POH, tá? Então, olha só, o pH é 1. Então, pH mais POH dá 14. pH vale 1. Então, o POH vai ser quanto? O POH vai ser 14 menos 1. 14 menos 1, 13. Então, o POH dessa solução é 13. A última questão diz: a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possuía sulfato e amônio. O segundo produto possuía carbonato e cálcio. E o terceiro produto possuía sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o cálcio, amônio, sódio, sulfato ou carbonato. Pessoal, olha só. O cálcio, né, é o íon Ca2+. Esse íon, esse cátion, ele veio de uma base forte, que é a base, né, CaOH2, o hidróxido de cálcio. Ou seja, esse íon ele não vai sofrer hidrólise em água, tá certo? Ele não vai sofrer processo de hidrólise. Letra B, amônio. O amônio é o NH4+, tá? Ele veio de quem? Ele veio de uma base, que é a base, né, hidróxido de amônio, tá? O NH4OH. Essa é uma base fraca.
Então, significa que esse íon aqui, ó, ele de fato sofre hidrólise. Então, olha só o que acontece. NH4 vai reagir com a água, né? E eu vou ter o seguinte, ó, o NH4+ reage com a água e captura OH, né? Então, vai ficar o seguinte, NH4OH mais H+. Vai acabar liberando íons H+. Mas olha só o que o problema quer. Então, nesse caso, o íon NH4+, ele sofre a hidrólise sim, mas ele está produzindo íons H+, e isso não é requerido. A gente quer que produza OH-, ok? Então, não é essa a alternativa. O sódio, pessoal, ele é o Na+. Ele veio da base forte, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Tá? Então, ele não sofre hidrólise, tá? Porque ele veio de uma base forte. Na letra D, nós temos aqui o sulfato. O sulfato, pessoal, é isso aqui, ó, SO4 2-. Ele veio, tá, de um ácido que é o HSO4-, tá? Ele é o hidrogênio sulfato, que por sua vez veio do ácido sulfúrico. Então, esse íon aqui, ó, esse ânion, ele sofre alguma hidrólise em água, tá? Porque esse ácido HSO4-, ele não é um ácido forte. O ácido sulfúrico, ele é. A constante de ionização desse ácido aqui é da ordem de 10 elevado a -2, que é um valor alto, né, comparado com os outros ácidos fracos e moderados que a gente encontra. Por conta disso, pessoal, o SO4 2- não vai hidrolisar numa quantidade considerável para aumentar a alcalinidade do solo que é requerida, tá? Eu preciso de outro íon, tá certo? Que é justamente aqui o carbonato, letra E. O carbonato, pessoal, é esse íon aqui, ó, CO3 2-. Então, ele vai reagir com a água, tá? E ele vai, ó, capturar um H+, para produzir o HCO3-, liberando OH-, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, a produção de OH-, que vai aumentar a alcalinidade do solo, né? Vai aumentar um pouco o pH para deixar naquela faixa ideal que é requerida, tá certo? Então, o carbonato vai ter um comportamento básico em água.